Estava gravando essa questão e esqueci de acionar o microfone wireless. Mas vamos aqui. Reparando o seguinte. A questão 5 diz o seguinte, Num laboratório de química foram derrubados na bancada 10 ml de ácido clorídrico, 0,1 mol por litro. A massa em gramas de bicarbonato de sódio necessária para que todo o ácido seja neutralizado. Então a primeira coisa que a gente tinha que fazer, que eu montei aqui, foi a reação química. Você tem que fazer a reação química nesse tipo de questão. E aí vai balancear, né? Pelo método do macho, A gente viu por tentativa, vimos por método algébrico, vimos por oxirredução. Se você não lembra, vai lá na playlist para revisar. E bota na velocidade 1.5 só para revisar. Metal, 1:1. Ametal, que é o cloro, tem um aqui, tem um aqui, tudo bem. Carbono, o carbono, a gente tem um aqui, tem um aqui, tá balanceado. Hidrogênio tem um, com mais um 2, aqui tem 2, tá balanceado. Vamos ver o oxigênio, tem 3 e ali mais 3, está balanceado, então a reação toda está balanceada. O que é que você vai ter que fazer agora? Ele não disse que tinha 10 ml do ácido clorídrico numa concentração de 0,1 molar? Vai fazer aquilo que a gente já fez nas partes anteriores. Ora, 0,1 mols é para o fato de eu ter 1 litro da solução. Mas eu não tenho 1 litro. Eu tenho 10 ml, né? Eu tenho 10 ml. Aí o que é que eu fiz? 1 vezes 10 a menos 1. Aí eu prefiro sempre trabalhar com notação científica para evitar erro de casa decimal. Você faz do jeito que você se sente mais confortável, tá bom? Eu me sinto mais confortável assim, porque na desatenção, né, que é comum a gente, aqui me impede de errar uma questão por desatenção, ou reduz a chance, né? Reduz a chance. Então, 1 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,1 mol por litro. Então, 1 vezes 10 a menos 1 está para 1 litro, 10 ml. 1 vezes 10 a menos 3 mols de HCl, ou seja, na gotinha que saiu de 10 ml, 1 equivale a 1 vezes 10 a menos 3 mols do ácido. E o que é que eu fiz? Joguei isso aqui para a estequiometria. A relação estequiométrica entre o ácido e o bicarbonato de sódio, saiba essa fórmula, que o bicarbonato de sódio tem essa fórmula aí, porque é extremamente comum em vestibulares. E aí, o que é que a gente faz? Relação estequiométrica. 1 mol do ácido para 1 mol do bicarbonato. 1 mol do ácido para 1 mol do bicarbonato. Só que aqui ele está dando em mols. E ele está pedindo a massa do bicarbonato. Então a gente tem que transformar a massa do o mol do bicarbonato para massa. Carbono vale 12. Oxigênio, cada oxigênio vale 16, vezes 3 dá 48. Então 48 dos oxigênios mais 12 do carbono dá 60 gramas. 23 do hidrogênio mais 1, 23 do sódio mais 1 do hidrogênio dá 24. 24 mais 60, 84. E aí, 1 mol do ácido está para 84. De onde eu tirei isso? Da estequiometria. 1 vezes 10 a menos 3 mol do ácido equivale a quantos gramas? A isso aqui. Só que na questão não está em notação científica, tá? Em número, tirando da notação científica, com as vírgulas, a gente chega em 0,084, letra D de dado, tá bom? Olha a questão 6. Questão 6 diz o seguinte: por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carros evita que ocorra o superaquecimento da mesma?
e também o seu congelamento quando comparado com a água pura. Guarda essa questão. Olha a questão 7. Diz o seguinte: tem uma tabelinha aí com Rio de Janeiro, Cidade do México, São Paulo, Monte Everest. E ao lado tem a altitude de cada um, né? Rio de Janeiro é o nível do mar, São Paulo é um pouquinho acima, Monte Everest é o pico, né? Nos locais acima citados, foram colocadas batatas para cozinhar, em panelas idênticas, contendo o mesmo volume de água. É de se esperar que as batatas fiquem cozidas ao mesmo tempo. Onde? Essas duas questões estão relacionadas a propriedades coligativas. E aqui eu deixei um espaço aberto para a gente conversar sobre propriedades coligativas, relembrar alguns tópicos importantes. Primeira coisa, quando a gente tem propriedades coligativas, você tem que reparar em separar duas situações extremamente relevantes. A primeira é se o líquido, se você estiver falando de um líquido puro, somente água, somente álcool, somente éter, líquido puro. Quando a gente fala de líquido puro, o que é que você tem que saber? Quanto maior a força intermolecular, maior vai ser o ponto de fusão desse cara, maior vai ser o ponto de ebulição desse cara. É por isso que água e, sei lá, o álcool, o etanol, qual vai ter menor ou maior ponto de fusão? A água, porque a água faz ligação de hidrogênio. Então, quando a gente estiver analisando líquidos puros, quanto maior a intensidade da força intermolecular, maior é o ponto de fusão, maior é o ponto de ebulição. Repare, para quem não lembra, para massas semelhantes, a força intermolecular, aumenta assim. Dipolo induzido ou dipolo instantâneo ou forças de London ou forças de Van der Waals. Elas são menos fracas, são mais fracas que o dipolo permanente, que são menos fracos que quem faz ligação de hidrogênio. Então, ó, grava aí essa dica importante. Quando a gente vem conversar sobre nesse líquido puro, adicionar um soluto não volátil, aí a gente vem para esse raciocínio aqui. Quando a gente adiciona um soluto não volátil, a gente vai ter que pensar em quê? Quanto maior a concentração da solução, maior é a propriedade coligativa. Aí a gente entra em propriedades coligativas de fato. Ó, quanto maior a concentração da solução, maior vai ser a propriedade coligativa. E aí a gente vai, ó. Outra maior propriedade coligativa. Aí a gente tem